Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje a prof vem falar sobre lendas indígenas. E o que são lendas, né? Lendas são histórias contadas por antepassados que vêm de geração em geração explicando o surgimento de alguma coisa ou explicando algo que aconteceu numa determinada época. As lendas, elas são um texto que não são comprovados, né? Não existe fatos que comprovem. Existe sim o que vai sendo passado de boca a boca. Por exemplo, uma pessoa que disse que viu, uma pessoa que disse que já viveu, mas ela nunca comprovou 100%. E vocês sabem como é, né, pessoal? Conforme as coisas vão sendo faladas, muitas vezes nós, seres humanos, acreditamos tanto que nós acabamos até vendo o que as pessoas estão dizendo. Então, assim foram surgindo as lendas. E para os indígenas, as lendas são muito importantes, porque para eles aquilo ali é muito real. É o que realmente aconteceu com cada coisa e o surgimento de cada coisa. E isso serve principalmente para ensinamentos indígenas. É o ensinamento das crianças nas aldeias e que vai passando, como eu disse, de geração para geração. Bom, então existem muitas lendas indígenas. Essas histórias, elas fazem parte da cultura de povos de diversos lugares do mundo e ajudaram a retratar histórias e crenças desses povos ao longo dos séculos. Pessoal, não existe só lenda indígena, tá? Existem lendas africanas, existem lendas de outros povos explicando também outras coisas. Para os índios, é muito assim o surgimento de histórias de guerreiros, né? De guerreiras, de coragem, de amizade, de união. E muitas vezes elas servem ou de uma lição de moral para as crianças indígenas, ou até mesmo para dar aquele medo, né? Para não fazer tal coisa. Bom, as lendas indígenas, elas ainda ensinam a cuidar bem da natureza. Existem vários protetores, né, que surgiram com essas lendas que assustavam caçadores e as pessoas que queriam desmatar as florestas, que é o Saci-Pererê, o Curupira, o Caipora, né? Quem nunca ouviu falar deles? Que o Caipora, né, o Curupira os pés trocados, né? Deixava marcas para o caminho contrário, enganava os caçadores. Então, é bem importante saber que existe, né, diversos gêneros textuais e que a lenda faz parte, sim, de uma cultura não só do povo indígena, mas também de toda uma sociedade. Bom, a lenda retratada no nosso livro de artes, ela é a lenda aqui da Vitória Régia. Eles chamam a Índia de Lacuna. A prof já conheceu uma lenda que chamavam de Nayá. Então, é uma coisa que vai sendo passada de boca a boca, né? Às vezes ela aumenta um pouquinho, às vezes diminui um pouquinho, mas ela, na verdade, ela vai tendo o mesmo significado. Quem conta um conto, né? Sempre aumenta um ponto, como a gente fala. E acaba, às vezes, a pessoa querendo enfeitar para sua história ficar mais legal, né? E ao longo da história vai se modificando. Mas o que contava essa lenda? Essa lenda era de uma índia muito bonita que era apaixonada pela lua. Ela achava que a lua era um nobre guerreiro. E todas as noites ela saía da oca, né? E ia para o alto de um morro. No alto desse morro, ela tentava abraçar a lua, mas ela não conseguia, né, gente, abraçar a lua. Ela não tinha essa noção que nós temos hoje de espaço, de distância. Então ela achava que a lua tocava aquele morro e ela tentava abraçar a lua. Até que um dia ela percebeu que a lua tocava a água do rio. E ela queria um abraço, ela queria sentir a lua. Então, ela pegou sua canoa, né, remou
até chegar aonde a lua refletia. Lá ela se inclinou para ver a lua refletida na água e desequilibrou-se e caiu na água. Nayá nem prestou atenção e nem se deu conta de nadar. Ela estava ali apaixonada, enfeitiçada por estar naquele momento. O que aconteceu? Nayá veio a se afogar. E para os indígenas, a lua, que sim, era um guerreiro, ficou com pena de Nayá, né? Na história que a prof conhece aqui, de Lapuna. Ficou com tanta pena de Lapuna que ela resolveu dar poderes a ela. E que tipo de poderes? Transformou-a em uma linda planta, uma linda Vitória Régia, que fica no rio e só abre as suas folhas quando é noite, para sentir a lua. Pela manhã, ela se fecha. Então, essa foi a história criada, né? A lenda indígena para a criação da Vitória Régia. Bom, no nosso livro, vamos ter uma atividade para ser feita. Bom, nós temos 4 quadrinhos e nós vamos ilustrar a lenda que foi contada aqui. Você pode ler novamente, você pode pesquisar para conhecer mais, né? É muito legal, existem muitas lendas. Existe lenda do boto cor-de-rosa, existe lenda de lobisomem, existe lenda da Iara, existem muitas lendas, é muito rico, são histórias bem legais. E sempre fica a dúvida, né? Será que isso existe? Será que isso aconteceu? Será que isso é verdade? Enfim, é lenda contada de geração em geração. Então vocês vão ilustrar com esses 4 quadrinhos. Início, deixa 2 para o meio e fim dessa história. Então, como é o início, como que você pode ilustrar, fazer um desenho que represente esse início. Depois, 2 fatos ali que ocorreram no meio dessa história e o desenrolar dessa história. Qual foi o final, como aconteceu, de que forma? Pessoal, soltem aí a sua imaginação. A imaginação de vocês é muito importante. Façam desenhos lindos e podem mandar a foto para a prof, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.